Eu achava que conhecia o homem com quem dormia todas as noites. Acreditava que o amor morava ali, naquela casa, naquela rotina tranquila a dois. Foram 3 anos de convivência, planos, promessas e chaves duplicadas. Até que, por acaso, uma mensagem no celular dele me levou a um endereço. Um lugar onde descobri que eu era apenas metade da vida dele. A outra metade estava a poucos quilômetros de distância. E com ela, ele também dizia: "Eu te amo". Essa é a história de como a minha vida virou um pesadelo, e de como eu decidi não ser mais espectadora da minha própria dor. Tudo começou como um conto romântico comum. Eu o conheci por acaso numa cafeteria perto do meu trabalho. Ele estava na fila atrás de mim, fez uma piada sobre meu pedido, algo sobre como só pessoas muito confiantes pedem café sem açúcar, e eu ri. Troca de olhares. Sorrisos tímidos. Um convite para sentar. E assim nasceu algo que, por muito tempo, acreditei ser amor de verdade. Pedro era encantador. Atencioso nos mínimos detalhes. Lembrava das minhas histórias da infância, do nome da minha tia preferida, e até do dia em que eu menstruava. Fazia questão de me buscar no trabalho, cozinhava comigo à noite, me dava flores sem motivo, como ele dizia. Em menos de 6 meses, decidimos morar juntos. Parecia natural. Intenso, mas natural. O primeiro ano foi praticamente perfeito. Tínhamos rituais bobos, panquecas às sextas, séries aos domingos, bilhetes grudados na geladeira. Ele me fazia sentir escolhida. Quase como se eu tivesse ganhado um prêmio por ter esperado tanto por alguém assim. Mas depois do segundo ano, algumas coisas começaram a me incomodar. Pequenas, no começo. Quase imperceptíveis. Ele sumia em alguns finais de semana, dizendo que ia visitar a mãe, que estava doente. Nunca me convidava. Dizia que a mãe era reservada, que não gostava de visitas. Eu acreditava. Queria acreditar. Afinal, ele sempre voltava com um sorriso, com presentes, com carinho. Mas havia mais. Pedro nunca postava nada nas redes sociais. Eu achava estranho, porque ele tinha perfil ativo, seguia amigos, curtia fotos, mas comigo, silêncio total. Quando questionei, ele dizia que não queria expor nosso relacionamento, que o amor de verdade não precisava de likes. Era difícil argumentar contra frases tão bonitas. Então, mais uma vez eu aceitei. Mas o que realmente começou a corroer minha paz foi o celular dele. Sempre bloqueado. Sempre virado para baixo. Ele levava o celular até para o banho. Dormia com ele embaixo do travesseiro. Se eu me aproximava enquanto ele digitava, ele automaticamente fechava a tela. A justificativa? Privacidade é diferente de esconder algo. Aos poucos, a desconfiança foi virando ansiedade. Eu dormia mal, sentia o coração acelerar toda vez que ele saía de casa. Comecei a me questionar: será que estou ficando paranoica? Ou será que estou sendo traída e estou fingindo não ver? Até que um dia, por puro acaso, ele esqueceu o celular em cima da mesa da sala. Estava atrasado para uma reunião e saiu às pressas. Quando percebi que o telefone tinha ficado, fui tomada por um impulso que nunca tive antes: desbloqueei. A senha? A data do nosso primeiro beijo. E isso me fez chorar. Lá dentro, encontrei o que nenhuma mulher quer encontrar. Conversas com outra mulher. Mensagens carinhosas. Fotos de viagens. Mas o pior, eram as notificações do aplicativo de transporte. Ele frequentava com frequência um endereço fixo, um bairro simples, a poucos quilômetros de onde morávamos. Copiei o endereço. E depois de muito lutar comigo mesma, peguei um táxi e fui até lá. Chegando ao local, meu coração quase saiu pela boca. Era uma casa pequena, com jardim bem cuidado, brinquedos infantis espalhados no quintal. Toquei a campainha. Uma mulher jovem atendeu, cerca de 30 anos. Cabelos presos, roupas simples, rosto acolhedor. Oi, posso te ajudar? Oi, é que o Pedro está.
Ele saiu para trabalhar. Você é da família dele? Aquele momento congelou minha alma. Família? Eu sou amiga. Ah, tá. Ele falou que talvez alguém do trabalho passasse aqui hoje. Quer deixar recado? A mulher me convidou para entrar. Eu recusei, com um nó na garganta. Enquanto isso, uma criança apareceu atrás dela. Mãe, cadê o papai? Eu travei. Não consegui mais disfarçar. Me despedi, agradeci e fui embora cambaleando. No caminho de volta, passei por todos os estágios do luto em minutos. Negação. Raiva. Tristeza. Desespero. Pedro tinha outra família. Outra casa. Outra vida. E manteve isso escondido de mim por 3 anos. Com maestria. Com frieza. Com afeto falso e frases ensaiadas. De volta ao nosso apartamento, sentei no chão da sala, com o celular dele na mão. Voltei às mensagens. Ele tinha 2 chips. 2 nomes salvos no aplicativo de transporte. 2 mundos paralelos, separados por 20 minutos de distância. Minha cabeça girava. O que mais era mentira? As noites em que ele trabalhava até mais tarde. As mensagens dizendo te amo enquanto provavelmente estava com ela? As viagens com os amigos do futebol? Eu queria gritar. Queria sumir. Queria apagar tudo. Mas em vez disso, decidi agir com inteligência. Tirei prints de tudo. Escrevi uma carta. E quando ele chegou naquela noite, eu já tinha ido embora. Quando Pedro chegou em casa naquela noite, ele não encontrou mais nada no lugar. Nem meus livros, nem meus perfumes no banheiro, nem meus quadros na sala. Apenas uma carta sobre a cama, e um silêncio que gritava. Aquele silêncio foi o primeiro castigo dele. Em poucos minutos, o telefone começou a tocar. Ligação atrás de ligação. No começo, eram mensagens confusas. Onde você está? O que aconteceu? Depois, veio o pânico. Por favor, me responde. Se você descobriu alguma coisa, eu posso explicar. E por fim, a acusação. Você está exagerando. Isso não é tão simples assim. Como se fosse possível simplificar o fato de ele ter vivido 2 vidas, 2 histórias, 2 amores, ao mesmo tempo. Nos dias seguintes, ele tentou me encontrar. Foi até o meu trabalho. Mandou flores. Tentou falar com a minha mãe. Me fez sentir, mais uma vez, como se a culpa fosse minha, por ter invadido a privacidade dele, por ter destruído tudo tão rápido. Mas não. A destruição começou muito antes. Começou no momento em que ele olhou nos meus olhos e mentiu, sabendo exatamente o que estava fazendo. O que Pedro nunca entendeu é que a dor que ele causou não era só por causa da traição. Era pelo tempo roubado. Pelas conversas falsas. Pelos domingos em que eu me sentia solitária enquanto ele fazia churrasco com a outra família. Era por cada vez que ele me abraçou e disse, você é tudo que eu sempre quis, enquanto eu era apenas um capítulo paralelo em um livro que ele já estava escrevendo com outra pessoa. O pior foi perceber o quanto ele era frio. Quando percebeu que eu não voltaria, mudou o tom. Parou de pedir desculpas e começou a se vitimizar. Disse que não sabia como sair da situação, que amava as 2, que tudo saiu do controle. Que ele não teve coragem de escolher. Que preferiu mentir a destruir tudo. Mas veja bem. Ele destruiu mesmo assim. Em uma das mensagens mais longas ele disse: eu te amo. Mas eu também amo ela. Eu só queria manter vocês 2. Você me dava paz, ela me dava estabilidade. Eu não conseguia abrir mão. Confesso que reli essa frase várias vezes. Paz. Estabilidade. E onde ficava o respeito? Onde ficava a dignidade de 2 mulheres que amavam um homem que não tinha coragem nem caráter? A mulher com quem ele morava também descobriu.
Eu não contei diretamente, deixei pistas na carta que deixei para ele. Sabia que mais cedo ou mais tarde ela veria. E viu. Descobriu que eu existia, que eu morava com ele, que ele dividia a cama e os sonhos com duas pessoas diferentes. E o pior, ela estava grávida. Esperando o segundo filho de um homem que mal conseguia ser inteiro para uma família. Ela me mandou uma mensagem. Uma só. Obrigada por me tirar da ilusão. E sinto muito por você também. Não houve raiva. Não houve disputa. Houve dor compartilhada. Uma dor que só quem já foi traída por alguém que prometeu o mundo pode entender. Pedro perdeu tudo. Em questão de dias, as duas casas ruíram. Ele tentou manter as aparências com amigos, dizendo que foi mal interpretado. Mas a verdade é que ninguém sustenta duas vidas por tanto tempo sem que um dia a máscara caia. Eu me afastei de tudo. Desativei minhas redes. Me mudei de bairro. Passei noites sem dormir, me sentindo suja, enganada, ridícula. Como eu não percebi? Como eu fui tão cega? Mas com o tempo, percebi que não era cegueira. Era confiança. Eu amei com verdade, com entrega. Ele mentiu com método, com cálculo, com frieza. E essa diferença nunca esteve em mim, esteve nele. Uma das cenas que mais me marcou aconteceu semanas depois. Estava voltando do mercado quando vi um carro parado perto da minha nova casa. Era o carro dele. Ele estava lá dentro. Sozinho. Olhava para o prédio como se esperasse algo. Como se ainda acreditasse que eu desceria para ouvi-lo. Mas eu não desci. Não bati no vidro. Não me abalei. Só observei de longe. E ali, pela primeira vez, senti pena. Pena de alguém que confunde amor com posse. Que acha que pode dividir o coração em dois e ainda assim ser inteiro. Eu subia as escadas com o coração calmo. Pela primeira vez em muito tempo, estava em paz. Sabia que aquela dor toda, aquele caos, aquela decepção profunda, tinham aberto espaço para algo novo. Um novo tipo de força. Uma nova versão de mim. E era ali, naquele silêncio, naquela escolha de não voltar atrás, que começava a minha reconstrução. A maior revelação dessa história não foi a traição. Não foi descobrir que o homem com quem morei por 3 anos tinha outra casa, outra mulher, outra família. Foi perceber o quanto eu tinha me afastado de mim mesma tentando manter de pé algo que já estava ruindo há muito tempo. A revelação real foi interna. Foi o momento em que olhei no espelho, dias depois de tudo desabar, e disse para mim mesma: você sobreviveu. E mais do que isso, você despertou. Durante os primeiros dias após o rompimento, a dor me atravessava como uma lâmina. Eu acordava no meio da madrugada com taquicardia. Tinha crises de choro sem aviso, no banho, no supermercado, no trânsito. Revia cenas o tempo todo. Cada gesto, cada toque, cada "eu te amo" falso. Me sentia ousada. Como se a minha vida tivesse sido um papel coadjuvante numa farsa cuidadosamente roteirizada por alguém que só pensava em si mesmo. Mas conforme os dias foram passando, a dor começou a dar lugar à lucidez. E eu comecei a enxergar todos os sinais que ignorei. O egoísmo disfarçado de estilo reservado. As ausências frequentes cobertas por palavras doces. Os momentos em que ele me fazia me sentir louca por desconfiar, quando tudo o que eu tinha era intuição. E como mulher, eu aprendi a nunca mais duvidar da minha intuição. Comecei terapia. Voltei a fazer coisas simples que havia abandonado: escrever, caminhar, me cuidar. Encontrei apoio em amigas verdadeiras, que seguraram minha mão quando tudo parecia desmoronar. Criei uma lista com tudo que eu jamais toleraria novamente. Não como uma forma de me blindar contra o amor, mas para me proteger contra a ilusão. Porque amor verdadeiro não exige cegueira. Amor de verdade ilumina, ele não esconde. Foram meses me reconstruindo por dentro. Me perdoando. Me olhando com mais compaixão. Entendendo que o erro dele não me definia.
que eu não era tola, nem fraca. Eu era apenas alguém que acreditou. E não há vergonha nenhuma nisso. Aos poucos, meu coração foi voltando a bater no ritmo certo. Aprendi que a paz não vem da presença de outra pessoa, mas da ausência do que nos machuca. E a maior vitória foi perceber que eu não precisava de um pedido de desculpas dele. Porque quem trai com tanta frieza não sabe pedir perdão de verdade. E quem sente arrependimento sincero, não repete o mesmo erro por anos. Um dia, recebi uma última mensagem de Pedro. Era curta. Ainda penso em você todos os dias. Nunca fui tão feliz com ninguém. Eu li. Sorri. E apaguei. Não por raiva. Mas por libertação. Porque aquela mensagem dizia mais sobre a falta dele do que sobre o amor. E eu já não era mais aquela mulher que vivia esperando ele voltar de uma viagem rápida. Eu era outra. Em meio a todo esse processo, uma coisa ficou muito clara. A dor me rasgou, sim. Mas também me costurou de um jeito mais forte. Como se cada pedaço que quebrou tivesse voltado pro lugar mais consciente, mais desperto. Eu não voltei a ser quem era antes dele. E nem queria. Eu me tornei quem sempre fui, mas que estava adormecida. Hoje, entendo que minha história não é uma tragédia, é um renascimento. Eu não perdi 3 anos da minha vida. Eu ganhei uma maturidade que muitos demoram décadas para alcançar. Aprendi a identificar padrões. A colocar limites. A entender que amor não é o que se diz, mas o que se faz quando ninguém está olhando. E acima de tudo, aprendi a escolher a mim mesma. Sempre. Conheci novas pessoas. Algumas ficaram, outras foram embora, e tudo bem. Não espero mais que ninguém me salve. Porque eu já fiz isso. Eu me salvei. Saí do buraco com as minhas próprias mãos. E hoje, cada cicatriz conta uma história, não de dor, mas de superação. Se você está passando por algo parecido. Se você descobriu que foi enganada, traída, diminuída. Eu quero que você saiba de uma coisa. Não é sua culpa. Você não merecia isso. E você vai sair mais forte, mais sábia, mais inteira. A dor parece insuportável agora. Mas ela vai te transformar. Porque ninguém sobrevive a um furacão e continua o mesmo. E um dia, você também vai olhar para trás, como eu estou fazendo agora. E vai perceber que aquele ponto final era, na verdade, o começo da melhor parte da sua história.